Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth, para aqueles que não me conhecem. Eu, sempre com as minhas dúvidas e os meus questionamentos, e a palavra das Sagradas Escrituras é o que de fato nos cura e o conhecimento é o que nos fortalece. Eu sempre venho, trazendo nos vídeos, no caso, o convite para que você possa buscar conhecimento de maneira a se fortalecer, porque toda mudança de pensamento gera em nós mudança de comportamento. E nada melhor, do que quando nós estamos bem, quando nós nos amamos, desejando aí também o bem do próximo, porque quando nós buscamos o conhecimento, esse conhecimento gera em nós sabedoria, e a sabedoria, ela vira o quê? Vira um rio que deságua no mar. Então, possamos o quê? Que a sabedoria possa gerar em nós a diferença e nós venhamos a transbordar na vida do outro. Hoje eu quero te falar sobre o livro Código da Vinci. Esse livro aqui é uma obra-prima, no caso, o Código da Vinci. O autor é Daniel Brown, Dan Brown, e é um livro surpreendente para aqueles que têm um conhecimento bíblico. Se você tem um conhecimento raso sobre as Sagradas Escrituras, se você ainda tem dúvida sobre a caminhada de Jesus Cristo e quem de fato ele representa, não é um livro para você. Porque o conhecimento, ele fortalece quando você busca o conhecimento com objetivo. Agora, se você tem dúvida naquilo que você de fato acredita, esse livro aqui não é para você. Se torna um livro com uma trama, uma ficção. Antes de assistir o filme, o Código da Vinci, eu preferi ler o livro. O filme eu achei decepcionante, porque eles mudaram muitas coisas e principalmente o final. Então, eu te convido, a ler o livro. O livro em si é um livro com 398 páginas, mas é uma leitura gostosa, é uma leitura muito boa. E esse livro aqui ele é ilustrado e a história, o conteúdo histórico aqui do livro é como se fosse uma visita ao Museu do Louvre. Então é uma leitura muito rica e não só em palavras, mas em visual. Então é uma visita na história, e aí você pode visitar o Museu do Louvre. Lá, o Museu do Louvre ele está localizado aqui na França, certo? Olha, é um pouquinho de história, Então, eu quero te falar hoje um pouco sobre esse livro. É um livro muito gostoso de ler, palavras simples e com vasto conhecimento, mas eu não indico para aqueles que têm dúvidas sobre a sua fé, porque coloca em dúvida a vida, a trajetória e a boa índole aí do nosso Salvador Jesus Cristo, certo? Então, para aqui dar início ao conhecimento desse livro, Código da Vinci. O livro Código da Vinci, ele foi escrito pelo Daniel Gerard Brown, em 2004, e esse livro se tornou um filme, Ele foi para as bilheterias aí em 2006 e foi um estouro. No caso, foi campeão, considerado campeão de bilheteria em 2006, certo? Então, toda a trama do filme, no caso, ocorreu ali no Museu do Louvre, em Paris, na França, certo? Esse museu ele foi inaugurado no dia 10/8/1793. E o livro tem muitas figuras ali de como é o museu. E aí no livro relata-se muito sobre a vida de Leonardo da Vinci. Então é bem interessante você poder conhecer as obras. E aí eu pesquisei um pouquinho sobre Leonardo da Vinci. No caso, Leonardo, ele nasceu na cidade, eu marquei aqui, na cidade de Da Vinci, por isso o sobrenome Da Vinci.
Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Toda a trama do filme leva às obras de Da Vinci, certo? Da Vinci, ele nasceu na cidade Vinci, na República Florentina, na Itália. E ele foi considerado um gênio à frente do seu tempo, né, com suas inúmeras obras engenhosas e enigmáticas. E ele foi, no caso, ele construiu o primeiro paraquedas. Né, o cara era inteligente. E ele morreu aos seus 67 anos. Então, dentro aí das profissões, né, ele era super dotado na questão do que? Do conhecimento. Então, ele era, além de escritor, e no caso pintor, ele era arquiteto, ele foi engenheiro, ele foi matemático, ele era escultor, ele era cientista, ele era inventor, ele era músico. O cara era fera. Então, dentre todas as obras que, no caso, Leonardo da Vinci pintou, Mona Lisa e a Ceia Secreta estavam ali dentro das obras mais conhecidas desse pintor. Quem já não ouviu falar, né, da Mona Lisa? A Mona Lisa, ela foi pintada no século XVI, né, e muito conhecida até os dias de hoje. E todas as pinturas de Leonardo da Vinci são pinturas enigmáticas e sempre tem algo, existem códigos secretos, digamos assim. Então, o filme em si é uma trama secreta ali que envolve personagens, né, como o professor, né, e vale a pena você ler o livro, para falar a verdade, tá? Então, o livro, nas suas páginas, relata uma sociedade secreta, que é, no caso, o Opus Dei. Essa sociedade secreta, ela é escondida ali na trama do livro para que o segredo de Jesus Cristo, né, e o seu caso com Maria Madalena não viesse a ser exposto. Então, era um segredo que a Igreja Católica escondia. Então, esse segredo era guardado ali às 7 chaves e deixa em dúvida, de fato, qual é a reputação do nosso Salvador Jesus Cristo. Né? Fala sobre a estrela de Davi, sobre o sagrado feminino e coloca em dúvida se de fato houve o Salvador Jesus Cristo e que poderia de fato ser a mulher, Maria Madalena. Né? Então, se você não está afirmado na fé, se existe dúvida sobre de fato aquilo que você acredita, é um livro que vale a pena você ler, a questão até mesmo por conhecimento, mas que você possa estar firmado nas Sagradas Escrituras em primeiro lugar. Então, segundo o escritor Dan Brown, as obras de Da Vinci tinham a intenção de confrontar com os dogmas da igreja. E aí, dentro aí do livro, na página 52, existe um trecho que, no caso, Leonardo da Vinci, ele sempre estava batendo ali de frente com a Igreja Católica. Então, aqui nesse relato, na página 52, diz assim: até mesmo a produção das estupendas obras de arte cristã de Da Vinci apenas aumentava a reputação do artista de ser um hipócrita do ponto de vista espiritual. Aceitando centenas de encomendas lucrativas do Vaticano, Da Vinci pintava temas cristãos não como expressão de suas próprias crenças, mas como atividade comercial, uma forma de sustentar seu estilo de vida luxuoso, né? É uma forma dele sustentar o seu estilo de vida luxuoso. Mas, infelizmente, Da Vinci era um gozador que gostava de se divertir mordiscando discretamente a mão que o alimentava. Em muitas de suas pinturas de Cristo, incluindo simbolismos ocultos que estavam longe de ser cristãos, tributos às suas próprias crenças e demonstrações sutis de seu desprezo pela igreja. Notas do autor na página 52 do livro Código da Vinci. Não sou eu que estou dizendo. Então, no caso, a trama do livro envolve até hoje, né, no caso, a história de Jesus Cristo, sobre o relacionamento secreto com Maria Madalena e sobre um possível herdeiro que a Igreja Católica esconde. Então, a vida, o ministério, a expansão do cristianismo, no caso, diante do contexto histórico, seguiu ali por um período, né, por todo um período
dentro aí da história, né, no século IV, no período romano, né, que no caso aqui fala, né, que a religião oficial naquela época em que Jesus tinha o seu ministério era a religião oficial de Roma, era o cristianismo. Tá? Jesus, ele era uma ameaça, né, ali para o Império Romano no século I. Havia 2 milhões de seguidores no mundo. 33% da população mundial, no caso, segue hoje a Bíblia. Né? Então ali Jesus foi perseguido pelo Império Romano por ciúmes, porque ele estava influenciando muito mais seguidores do que a própria Roma. Então causou, no caso, lá naquele período, um certo ciúmes. E hoje, o livro mais lido é a Bíblia. Então, diante do livro aqui do Dan Brown, né, o que o escritor quer provar com essa dúbia credibilidade ali sobre a vida de Jesus? Né? Então, que você busque o conhecimento primeiro das Sagradas Escrituras. Então, há necessidade de você buscar o conhecimento para que você possa ter o quê? Buscar o saber. Mas você tem o direito de duvidar, sim, e de criticar, né? E que você busque primeiro a leitura do livro e depois você, se quiser, assiste o filme, que para mim está muito longe do que aquilo que o escritor Dan Brown quis, no caso, nos provocar, digamos assim. Só é possível enfraquecer aquilo em que ainda temos dúvida. Né? Essa é a minha fala. Só é possível enfraquecer aquilo que ainda nós temos dúvida ou ainda não conhecemos. E quando você busca um relacionamento com o Senhor através das Sagradas Escrituras, através da oração, através do conhecimento das palavras, né, que estão contidas na Bíblia, que de fato nos cura, você vai entender aquilo que eu estou querendo dizer. E não vai surgir dúvidas, né? Porque a Bíblia ela foi escrita assim por homens, inspiradas pelo Espírito Santo. No caso, os livros que nós lemos, livros seculares, são escritos por homens. Então, que você busque o conhecimento. E o único que pode te convencer é o Espírito Santo, desde que você acredite nas palavras que estão contidas nas Sagradas Escrituras. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, que você leia as Sagradas Escrituras e não seja levado, né, ao espírito da dúvida, certo? Lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 16, diz assim, né? No caso, Jesus, no capítulo 6, tá? 14:6 fala assim: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o único que pode te convencer é o Espírito Santo, se você crer. Né? Que você não seja levado pelas falsas doutrinas ou por livros que venham te causar dúvida. Então você só vai, no caso, conforme eu disse aqui, né? Você só vai se enfraquecer se ainda você não, ou no caso, se você tem dúvida, é porque ainda você não conheceu. Né? Então que você sempre pare, pense e reflita e busque conhecimento, sim, mas as palavras das Sagradas Escrituras é o que de fato vai te curar, que vai te fortalecer e vai te aproximar de Jesus Cristo. Que você sempre pare, pense e reflita. E nós nos encontramos no próximo vídeo.